Então, vamos lá, gente. Isso aí. Estão vendo a tela aí, então? Aham. Show! Então, ó, semana passada nós fizemos os números 1, 2 e 3, e agora a gente vai continuar a sequência dos exercícios dos capítulos 17 e 18. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom da tela, tá? Vamos lá, então? Começando aqui na questão de número 4. Deixa eu pegar aqui essa canetinha. E tá aí. Beleza? Questão número 4. Cite, então, verbo de comando, né? Citar. Algumas, repare que a gente está aqui no plural. Quando é plural, o que significa, gente? Significa que para citar mais de uma. Plural são mais de um. Beleza, duas ou mais, certo? Aí tem que, assim, dependendo da questão, tem aluno que fala assim, eu sei 20, eu sei 30, eu sei, sei lá. Cara, primeiro, vai perder tempo. Segundo, pode ter chance de equívoco. Então, assim, sempre cita 2, 3 no máximo, mas, né, com a certeza. Cite algumas áreas de risco, beleza? Que podem ser encontradas em cidades sujeitas a fortes chuvas. Áreas, né, onde você tem a junção de fatores, né, naturais com fatores antrópicos. Vamos como assim fatores naturais? Quando está falando sobre clima, né? Clima quente, clima úmido, certo? Então, a gente pode perceber que nós temos muita pluviometria muito concentrada, né, nos meses mais quentes, tá certo? E a gente vai falar de duas áreas, eu acho que são fundamentais essas duas áreas. Em áreas de encosta, né, onde nós temos ali a junção do próprio relevo, da própria a gravidade, tem que ter gravidade, né? Então você tem um fenômeno natural, então os deslizamentos de terra ou movimentos de massa ou escorregamentos, né, de terras são fenômenos naturais. Então você precisa ter a gravidade. Só que é um fenômeno natural que é agravado pela ação antrópica, a partir do desmatamento, a partir da ocupação de áreas, né, suscetíveis naturalmente a esses movimentos de massa e, obviamente, né, as negligentes políticas públicas, tanto em termos de fiscalização quanto em termos de campanhas de políticas habitacionais, né, de forma a garantir para a população condições de vida digna em locais, né, seguros, mas isso não acontece. Outra situação interessante que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente fala sobre deslizamentos que levam, né, a muitas perdas materiais humanas, a gente tem fatores naturais e fatores antrópicos, né? Em termos como fatores naturais, a gente está falando sobre a pluviometria, né, as precipitações extremamente concentradas nos meses quentes. A gente está chegando aí nos meses de muita chuva, né? E isso já começa a preocupar muitas pessoas, muitas famílias, né, que moram em áreas de risco. Então, além da questão do relevo, da topografia, nós também temos o clima, né, os fatores climáticos. Agravando-se a isso as ações antrópicas. O outro ponto, né, outro fator, outro exemplo de risco que eu queria discutir para vocês é justamente a questão das inundações, né, que acontecem, né, em termos dos rios. Lembrem-se que o transbordamento de rios é um fator natural, certo? Só que ele é extremamente agravado pela ação antrópica. O homem modifica o curso natural dos rios, o homem destrói a mata ciliar, o homem vai canalizar esse rio, o homem, né, vai impermeabilizar o solo, o homem vai jogar lixo, vai gerar um processo de assoreamento desses rios, certo? Então nós temos esgoto, né, industrial, doméstico, ou seja, uma infinidade de situações. Então o que acontece, meus amores? Numa área urbana, por exemplo, você tem muita presença de material impermeabilizante. Como assim? Concreto, asfalto, construções. Então, com isso, você tem menor volume de água infiltrada, né? E maior volume de água, né? Maior escoamento dessa água. Então a água vai filtrar menos, vai escoar mais. Então você tem mais volume de água sendo levado, né, para o rio.
E o homem ocupa essas áreas, constrói, né, rodovias, as famosas rodovias marginais, né? A população pobre, sem escolha, passa a ocupar as margens, né, as margens de rios também, certo? Então, tudo isso leva a fortes riscos, né? Beleza? Fortes riscos. Tudo bem? Obviamente que o sistema de drenagem também é muito precário, né? Pela questão do poder público, tá? Então, acho que os dois fatores seriam justamente, né? Deslizamentos, movimentos de massas ou escorregamentos de terras e a questão das áreas, né, sujeitas às inundações, tudo bem? A transbordamento de rios. Certo? Então, tudo bem, gente? Então, as áreas aqui, áreas de encosta e margens de rios, tá bom? Então, encostas e margens de rios. Vou botar abreviado, tá? Não pode escrever abreviado da forma que eu fiz, hein? Vou até escrever direto. Margens. É porque você tem que escrever abreviado, porque não tem condição de escrever, sabe tudo assim, o mouse. Além de estar isso, tá em pouco espaço, vai ficar meio embolado. Meus amores, a 4 tá tranquilo? Tá. Beleza. Vamos então para cima. Observe a ilustração abaixo e em seguida faça o que se pede. Curso fluvial. Preste atenção. Quando a gente fala de pluvial, é chuva. Quando a gente fala de fluvial, como acontece aqui, ó, com F, não com P, é rio. Certo? Quando a gente fala do curso fluvial, é o curso dos rios. Tudo bem? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente pegar toda a sequência aqui da imagem. Tá? Então, olha só. Qual é o trajeto do rio? Em qual sentido o trajeto do rio? Tá? O trajeto do rio ele acompanha a lógica, né, da gravidade, a lógica do relevo. Então, analisando essa imagem, nós temos aqui, ó, o sentido do rio. Desde a chamada jusante, da montante, né? Deixa eu trocar aqui, ó. Deixa eu só inverter aqui. Ó. Então, nós temos aqui no sentido do rio, da montante a jusante. Como assim montante e jusante, né? A montante é a área onde nós temos, né, as nascentes dos rios. Tudo bem? Como vocês podem perceber. Como vocês podem perceber aqui. Tá? Legal? A jusante, onde nós temos o deságue, né, desse rio. Tranquilo? Certo? Aqui nós temos a foz, né? E aqui nós temos a nascente. E esse aqui é o curso dos rios. Repare que nós temos afluentes da margem direita, afluentes da margem esquerda, subafluentes da margem direita, subafluentes da margem esquerda, certo? E essas águas serão canalizadas para o rio principal. Isso que nós chamamos de bacia hidrográfica, né? É uma área drenada para o rio principal, cujas águas, né, são drenadas para o rio principal e são, né, separadas por interflúvios, ou seja, separadores, né, de águas aí, o relevo, na verdade, né, que serve para separar bacias hidrográficas, tá bom? Certo? Beleza? E aqui, gente, nós temos aqui o curso do rio, trechos do curso do rio. Nós temos, né, o alto curso, aqui representado, nós temos o médio curso e nós temos o baixo curso. Por exemplo, quando a gente fala o Rio São Francisco, o maior rio, né, totalmente brasileiro em extensão, lembre-se que o Rio Amazonas ele não é, né, exclusividade do Brasil, ele recebe o nome Amazonas no território brasileiro, mas ele nasce, né, lá na Cordilheira dos Andes, sendo o rio de regime misto. Ele é alimentado pelo derretimento da neve, das geleiras da Cordilheira dos Andes, por isso que ele é chamado de regime nival ou térmico, e também quando ele chega, né, em determinadas porções
continentais, como, né, no território brasileiro, ele é alimentado pelas chuvas, né? Então a gente fala que ele tem um regime, né, misto. Tranquilo? Regime nival térmico e regime, né, pluviométrico aí. Beleza? Então, por exemplo, o Rio São Francisco, a gente estava falando, que é o maior rio totalmente brasileiro, Velho Chico, né? Um rio de grande importância histórica, apresenta, ao longo do seu curso, trechos navegáveis, trechos que favorecem a produção de energia devido às suas quedas naturais, pela caracterização do relevo, né? Tem muita importância, né, para a questão da população, trajetos que ele corta, tanto para o consumo direto, né, como para a agricultura, para a domesticação de animais. Então, uma importância absurda, né? Aí vocês devem falar assim, o alto curso, o médio curso, o baixo curso do São Francisco, certo? Então aqui, ó, a maioria dos rios brasileiros, ele tem drenagem exorreica. O que é drenagem exorreica? Eles desagam para fora do continente. O nosso exemplo, aqui no Brasil, é o Oceano Atlântico. Gente, quem está com esse barulheiro aí, dá uma fechada no som, por favor, no áudio. No microfone, por gentileza. Certo? Então, a maioria dos rios brasileiros tem drenagem exorreica. No nosso caso, né, os rios, a maioria deles desagam, né, no Oceano Atlântico, tá? Então, quando a gente fala de alto curso, médio curso e baixo curso, tem a ver com o trajeto do rio, da montante a jusante, das áreas de nascente a área de foz, na área de deságue. Tá legal? Beleza aí nos conceitos? Lembramos? Eu tenho só uma pergunta. Pamar é o mesmo. O Foz se aplica no caso do Rio, mas é só no deságue do mar que é Foz. Não entendi, filho. Eu não entendi. Depois de conseguir falar, a gente volta. Não tem problema não. Tá no esquema. Vamos lá, ó. As porções do vale fluvial marcadas pelas letras A, B e C correspondem a que partes do curso, né, fluvial, do curso do rio. Então, A, né, a gente está falando do curso superior, certo? O B, a gente está falando do médio curso do rio, médio. E aqui a gente está falando do baixo curso, tá? Ou inferior, beleza? Baixo curso. Ou inferior, também é utilizado. Tranquilo? Gente, como que a gente sabe qual que é afluente da margem direita ou margem esquerda? Depende do ponto de referência, né? Mas no caso do rio, você vai se basear no caminho que ele faz, da montante a jusante, tá? Então, nós temos a margem direita do rio, a margem esquerda do rio, tendo como referência o próprio sentido do rio, tá? É um ponto importante também para analisar imagens como essa. De que foz, né? De que tipo é a foz desse rio? Explique a sua resposta, tá? O que acontece? Nós temos foz de delta e foz de estuário, né? Ou foz mista. Então, delta ou estuário. Aí a questão está perguntando o seguinte, são os principais, né? E tem a foz mista. Estuário. Rômulo, como assim foz de estuário? Vocês já viram falar no delta do rio Nilo, né? É quando você tem... Depois vocês colocam lá no buscador da internet de vocês, bota lá, foz do rio Nilo. Vocês vão perceber que na foz do rio Nilo, você tem, né, a formação de acúmulo de sedimentos, formando, né, como fossem ilhas de sedimentos. Tá? Beleza?
Já na foz de estuário, como é o caso aqui, ó, você tem um único canal. Você não percebe a presença, olha só, de a formação de acúmulo de sedimentos, tá? Formando vários canais, certo? Como acontece, por exemplo, no Rio Nilo, que eu citei aqui para vocês darem uma olhada lá, darem uma pesquisada. Aqui nós temos apenas um único canal, tá? Então, trata-se, né, de uma foz de estuário, tem um único canal, beleza? Então, com isso não traz, né, o acúmulo de sedimentos nessas áreas. Tranquilo? E interessantíssimo, né? Porque a gente pode perceber que, assim, quando você tem lá o projeto de transposição do Rio São Francisco, é um projeto muito polêmico, né? De você criar, através da criação de canais artificiais, você levar água desse rio perene, que é o São Francisco, para rios intermitentes, né? No polígono da Seca. São rios temporários. Qual que é a grande questão aí, galera? Além de ser um projeto polêmico, né, em termos econômicos, sociais e ambientais, tem a questão que, obviamente, você vai diminuir o volume desse rio. Então, isso vai intensificar um processo já em curso, que é o mar avançando, né, sobre o continente. E a tendência é que o rio, né, tenha, né, pelo seu potencial, pela canalização, ele avance para o mar. Quando o oceano avança, né, para o continente, isso gera, né, um aumento da concentração de sais, isso altera a biodiversidade marinha, tanto, né, na porção superficial, como também na subterrânea. Isso traz prejuízos, né, muito sérios. Então, é uma outra problemática que a gente precisa destacar aqui. Gente, então, foz, né? A questão é uma foz de estuário, pois apresenta um único canal, tá? Não permitindo, né, o acúmulo de sedimentos e avançando, né, com as suas águas para o oceano, né? Ou seja, não permitindo que o oceano avance para o continente. Alguma dúvida? Não. Não? Então, trata-se de foz de estuário. Não esqueçam de dar uma pesquisada lá na imagem. Rio Nilo, fazendo um favor. Semana que vem eu vou voltar isso, eu vou cobrar vocês, hein? Tá tudo no esquema? Sim. Então, beleza.